Olá, estamos voltando ao nosso programa Projetos de Vida, falando sobre tecnologias disruptivas e os impactos que isso nos traz na sociedade, com o engenheiro Luiz Henrique Ocuzzo. Então, Luiz, vamos falar agora, justamente entrar então agora nesse setor que é as alterações que toda essa evolução tecnológica nos trouxe hoje na educação. Perfeito. Com o advento da internet, a educação ficou mais democrática, né? Porque hoje a gente tem os sistemas de ensino à distância, por exemplo. Então, até pouco tempo atrás, só tinha acesso à educação quem morava nos centros urbanos, né? Onde você tinha escolas, você tinha professores, salas de aula, né? Hoje em dia, você já consegue ter em comunidades distantes, muitas vezes em tribos indígenas, por exemplo, centros de estudo, né, à distância. Então você tem lá uma sala com internet, com 10 computadores e um inspetor, um instrutor que ajuda as pessoas daquela comunidade a se inscreverem e acompanhar, né, e ajuda o pessoal a acompanhar essas aulas, né, no ensino à distância. Então a internet tem esse lado muito poderoso também de democratizar o ensino, democratizar a educação, oferecer mais acesso, né, e cada vez mais, porque hoje em dia os smartphones nos países subdesenvolvidos já tem modelos a 10, 20, 30 dólares. Quer dizer, então a tecnologia barateou a tal ponto de que o equipamento ficou acessível e a internet possibilita agora que as pessoas, através desses equipamentos que são acessíveis, que são mais baratos, possam ter acesso à internet e à educação, né? Interessante, você está falando isso, eu estou lembrando das máquinas digitais quando saíram, que custavam 10 mil reais, vamos dizer, seria equivalente a esses valores assim, altíssimos, 5 mil reais, era muito caro. Fato. E hoje nós ainda estamos, eu acho, num valor elevado dos smartphones, principalmente, né, esses que são mais conhecidos, o iPhone. Sim. O iPhone ou mesmo o Samsung, né? Uhum. Que tem preços a nível de 5 mil, 6 mil, 7 mil reais, Com né? certeza. E você acredita que isso deva baratear logo isso? Com certeza. A gente está falando aí de modelos que são topo de linha, né, dos principais fabricantes, mas se você der uma circulada no centro da nossa cidade, você encontra tablets na casa de 300, 350 reais. Né? Não são equipamentos muito sofisticados, nem talvez de alta qualidade, mas que já oferecem uma tela colorida e um acesso à internet, por exemplo. E que Então, talvez há 2, 3 anos atrás seria muito mais. muito mais. Então a gente já percebe também, né, a redução do preço desses equipamentos e o maior acesso que as pessoas têm. Sim. Então hoje, com tranquilidade, você circula na cidade e você acha equipamentos acessíveis. Certo. É bastante interessante. Nós tivemos também um programa aqui sobre educação, falando sobre a tecnologia, louças digitais, você ter realmente a mudança do comportamento até mesmo do professor em relação ao aluno, né, de como levar as informações. Fato. Porque é diferente, vamos dizer, quando a gente era pequeno, Na nos nossa anos época, 40 anos atrás, o que a gente tinha uma lousa cheia, o professor chegava e escrevia e nós escrevíamos no caderno. E hoje em dia, se um professor fizer isso, ele fica desmoralizado, porque nós temos ali com uma facilidade muito grande, principalmente o jovem, né, em captar todas essas informações. Exato. Então, há uma grande alteração também na parte pedagógica, é muito interessante também, né, saber que no ensino, assim como no nosso dia a dia, existem essas transformações devido à tecnologia. Exato. A dinâmica da sala de aula mudou com a tecnologia, né? O professor não precisa mais gastar o tempo dele escrevendo na lousa, ele mostra um slide, ele mostra uma tela com toda a informação e depois o aluno tem acesso a essa informação, ele recebe pela internet, né? É muito mais rápido, né? É muito mais prático. É verdade. Hoje a grande maioria das escolas já estão conectadas à internet, né, durante todo o período das aulas. Perfeito. E, consequentemente, claro, se muda o ensino, muda também o dia a dia, muda-se as profissões. Com certeza. E aí, o que você me diz sobre as tendências? Recentemente eu estava também numa discussão aí bem a respeito disso, né? Muitas profissões, como a gente disse no começo aí
da nossa conversa, estão sendo extintas por conta da tecnologia, né? E uma tecnologia que vem assim para ameaçar algumas profissões é o veículo autônomo, né? Quer dizer, o carro que anda sozinho, né? Você não precisa dirigir. Então isso vai mudar muita coisa, né? A princípio parece só uma coisa, poxa, é só um carro mais moderno, mas na verdade não, isso vai ter impacto na sociedade em geral, né? Como eu disse no outro quadro, a cidade de São Paulo, por exemplo, tem 38 mil táxis e 50 mil carros do Uber. Você imagina, estamos falando aí de 80 e quase 90 mil carros que de repente viram autônomos em pouco tempo, e aí essas 90 mil pessoas não estão mais dirigindo. Esses 38 mil taxistas não precisam mais dirigir, ou seja, eles perderam a principal função deles, que é dirigir para transportar pessoas, né? Às vezes, com carro autônomo, você vai poder se deslocar da sua casa até o trabalho e você não vai mais estar dirigindo, então você vai poder estar trabalhando, você vai poder estar lendo um livro, descansando, ouvindo uma música, curtindo a família. Então você vai poder viajar, o carro vai sozinho, porque ele é autônomo, e você vai fazendo outras tarefas, né? Isso muda, inclusive, o mercado imobiliário, porque uma vez que a pessoa não precisa mais dirigir da casa até o trabalho, ela pode morar mais longe, porque se ela mora mais longe, ela vai se deslocar mais, porém ela já vai estar trabalhando enquanto está em trânsito, né? Com a internet a pessoa pode trabalhar até em casa, não precisa mais ir para o escritório todo dia, né? Então assim, a intenção a expectativa é de que as formas de trabalhar mudem, né? Então, de repente, pátios de estacionamento aí cheios de carro, de repente já não vão mais estar cheios de carros, porque você começa a ter o carro compartilhado, por exemplo. Ou você tem um serviço de carros aí que eles não vão precisar ficar parados, eles vão estar o tempo todo andando sozinhos, sem motorista, levando passageiros, por exemplo. Sim. Então, quer dizer, numa cidade como São Paulo, você tem estacionamentos enormes no meio da cidade e de repente você eliminou esses estacionamentos. Não tem mais a necessidade dos automóveis ficarem estacionados, parados, ociosos. Podem surgir parques recreativos. Exato. Né? Áreas de lazer, onde antigamente eram estacionamentos, né? Bolsões de estacionamento. Então, tem todas essas questões, né? Isso. Interessante também são as questões de leis, né? Com certeza. Porque mudam a relação entre os direitos e deveres dos homens, né? Claro. Com um carro que anda sozinho, vão dar outras situações que hoje não ocorrem. Exato. A lei seca, por exemplo, é uma discussão importante, né? Hoje o cara vai lá, toma álcool, né? Ingere álcool, dirige e aí ele vai ser autuado, a polícia vai, né? Ele vai ter uma complicação, né? A polícia vai pegar e tudo mais. Com o carro autônomo não. Quer dizer, isso mudou, né? O cara pode ir lá e ele pode curtir, de repente, uma festa, pode tomar o drink dele e ele vai voltar para casa em segurança, porque o carro tá em ordem para andar sozinho, ele não precisa dirigir, né? A própria questão de seguros, né? Os negócios na área de seguros vão mudar, porque você tendo carro autônomos, eles vão se conversar entre si, então a chance de você ter um acidente é muito menor, porque um carro provavelmente vai saber onde estão os outros carros ao redor. Sim. Né? Então, ultrapassagens. Hoje o pessoal pode fazer uma ultrapassagem perigosa e causar um acidente. No futuro, com carros autônomos, o carro que está indo está conversando com o carro que está vindo e está conversando com o carro que está na frente. Então, eles vão saber que hora um vai poder ultrapassar o outro. Mais que isso, eles vão poder encadear um ritmo na estrada que você de repente não vai mais precisar ultrapassar ninguém. Não. Todo mundo vai estar no mesmo ritmo, sabe? Não. Então, todas essas questões vão mudar, né? A questão dos motoristas que vão estar ameaçados, os seguros. Poxa, é um impacto enorme, né? Sim. Na cidade. Vai provavelmente diminuir muito, né? É uma profissão que vai ter que achar outras maneiras, né? Com certeza. E também essa parte de leis é bastante interessante no sentido que a gente pode dizer mais de forma geral, que são as profissões de advogados. Sim. Né? Falando em leis, né? Tem os advogados aí. Hoje a gente precisa de advogados, mas os estudos já apontam que no futuro próximo teremos robôs advogados, né? Baseados em inteligência artificial. Então, quer dizer, é um computador que conhece os códigos penal, civil, criminal, enfim. E ele vai ter condições de tomar decisões e fazer as avaliações, né? Que seria o papel do advogado, né? Outras profissões, por exemplo, as pessoas que trabalham em bancos,
Hoje você ainda vai até o caixa, a pessoa te atende, você efetua um pagamento, faz um recebimento lá. Futuramente isso vai ser tudo eletrônico. Já é, né, de certa maneira. Já começou, é. Existem os bancos digitais que não têm agências físicas, por exemplo, né? E então você já consegue fazer transações, pagar boleto, receber dinheiro, tudo online. E com a chegada das moedas virtuais, o Bitcoin, isso só tende a aumentar, né? Essa tendência de você parar de ir fisicamente até um banco, por exemplo, e começar a fazer as transações todas pela internet, né? Através do smartphone, quer dizer, está no bolso da pessoa, né? Então isso é uma mudança muito grande, né? Sei lá, uma série de profissões que se a gente começar a pensar, estão de certa maneira ameaçadas pela tecnologia, né? É verdade. Na saúde, o que você enxerga? Na área de saúde, a própria inteligência artificial, né? E a IBM tem um computador, né, de inteligência artificial chamado Watson, que ele tem um módulo advogado, então é um computador advogado. E na área da saúde, esse Watson também já tem feito exames, né? Tem feito correlações de dados de exames que dão uma previsão sobre possíveis doenças que o paciente pode ter. Então a inteligência artificial na área de saúde, ela aumenta a chance de você acertar um diagnóstico. Ela auxilia os médicos, ela auxilia os profissionais da saúde e também pode até ameaçar algumas profissões na saúde, né? Sim. A robótica mesmo, na área de saúde também, é uma tecnologia que está em desenvolvimento, né? E hoje a gente já tem robôs cirurgiões, né, que permite ao médico controlar esse robô e fazer movimentos mais precisos do que a mão do médico, por exemplo. Né? Um robô com câmeras, com ferramentas muito mais delicadas do que as ferramentas que um médico conseguiria operar com as mãos, né? Isso já existe. Tem um robô cirurgião que faz cirurgia, microcirurgias. Né? Na área de nanotecnologia, né, tem aqueles robôs que são do tamanho de células que de repente você pode jogar isso dentro do organismo do paciente e atacar pontualmente ali alguma região que esteja com algum problema. Então, quer dizer, nossa, a tecnologia na área de saúde, eu acho que é um dos principais impactos que a gente deve sentir nos próximos anos, né? É bastante interessante, né? Porque realmente, se a gente tiver algo, né, um computadorzinho que perceba o nosso dia a dia e que sinta, sabe das variações do nosso dia a dia e perceba todas as, vamos dizer, o que está diferente, ele vai detectar algo que vai chamar a atenção e vai, vamos dizer assim, nos indicar, ou vai até mesmo levar o médico ou mesmo a mostrar que algo possa estar errado. Exato. É bastante interessante realmente isso daí. A gente começa a extrapolar, né? Porque como a gente ainda não está vivendo tudo isso, a gente, na verdade, hoje a gente extrapola, a gente imagina, né, situações que algumas a gente vai acertar, mas eu tenho certeza que outras a gente nem imagina ainda. Nem fala. E você vê como a tecnologia já está no campo da saúde no nosso dia a dia, né? Você vai numa farmácia, tem lá um pedaço do balcão que são só instrumentos digitais para medir glicemia, pressão, temperatura do paciente. Né? Você vai na farmácia, você põe uma moedinha lá, um equipamento te dá um diagnóstico, mede sua altura, seu peso, tira sua pressão, sabe? E mede sua temperatura e ainda te diz se você está com febre ou não, né? Então, quer dizer, isso já existe, né? No nosso dia a dia isso já está por aí, né? É verdade. É bastante interessante, né? Uma outra coisa que a gente sabe que é uma preocupação hoje em dia, né? Claro que sempre vai ser, mas a gente agora está percebendo a grande importância da sustentabilidade, de se manter, vamos dizer, as energias limpas, né? Partir para energias limpas. Uhum. Como que vai ser esse mundo com as energias? Pois é. Bom, hoje a energia solar é uma coisa que está super em alta, né? A gente já vê painéis solares acessíveis, muita gente já tem usado essa tecnologia. Então isso permite a gente usar a energia solar para, né, gerar energia elétrica e usar na nossa casa e tal, de uma maneira muito mais limpa, né? Ainda no Brasil a gente tem a energia hidrelétrica, né? Só que a construção de uma hidrelétrica tem um impacto enorme na no natureza, ambiente, na natureza, né? A distribuição. Realmente, você produzindo a sua própria energia no teto, né, na cobertura da tua casa, né? Exato. Né, que ela pode ser energia elétrica, como você falou, Claro. como térmica Térmica também. para aquecer
água. A água é deixar nos trazer conforto. Exato. Né? Num banho ou mesmo numa piscina. Agora você imagina os países que não têm o potencial hídrico que o Brasil tem. Então eles queimam carvão, eles queimam petróleo para gerar energia elétrica. Então quer dizer, o nível de poluentes desses países é altíssimo, né? E aí com a energia elétrica você consegue gerar essa energia elétrica necessária. Com a energia fotovoltaica, né? Fotovoltaica. Você gera energia de uma maneira muito mais limpa, né? Muito mais ecológica. Então essas né? indústrias de carvão estão ameaçadas. Né? A indústria do petróleo mesmo vai sofrer um impacto muito grande, né? Nos próximos anos por conta da popularização da energia fotovoltaica, né? Energia solar, porque a tecnologia também está se barateando. Né? Então essa é a ideia. E isso tem impactos inclusive nas sociedades. Né? Por exemplo, o acesso à água. Né? A dessalinização da água é um processo muito caro, que consome energia elétrica. Só que a partir do momento que você tem um acesso à energia elétrica através da energia solar, né? E você consegue isso de maneira abundante e com custo baixo, você tornou economicamente viável a dessalinização. Então você aumentou também o acesso à água potável, né? Quer dizer, comunidades aí que não têm água potável, de repente conseguem obter água potável a partir da extração do sal da água do mar. Né? Quer dizer, você tira o sal e separa só o que é água e de repente você consegue usar essa água para cozinhar, para beber. Né? Isso é muito importante. Isso, na verdade, é uma preocupação muito grande, né, que o homem, o ser humano tem. Mas eu, como engenheiro, também tenho essa visão já há algum tempo. Eu acredito que o H2O, que seria a água, ela desde que o mundo é mundo, existe no planeta Terra. E ele não, vamos dizer, não vai sumir e nem vai crescer. Ele vai estar aí, é só a gente saber aproveitar. Né? E essa água salgada, realmente, hoje ainda, talvez tenha um custo meio alto, né, para tirar o sal, mas essas tecnologias avançando, nós vamos ter facilidade para isso. Avançando e barateando, né? Barateando. Com certeza. E nós já terminamos aqui o segundo bloco. Daqui a pouco nós vamos voltar para falar um pouquinho mais sobre tecnologia, os impactos na sociedade, e a gente vai entrar num ramo interessante que é o ramo da alimentação, da agricultura, dos avanços que nós tivemos. Então até daqui a pouco.